Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Fé e também da congregação da Zona Leste. É com muita alegria que eu estou aqui por mais uma terça-feira, a fim de produzir esse conteúdo para os irmãos, para auxiliar os irmãos nos seus cultos aí nos lares e também nas suas devoções particulares, né? Então é com muita alegria que estou aqui. Nós vamos, como de praxe, cantar um cântico, né? Vamos também estar orando, falando com o nosso Deus, né, nos aproximando dele para termos então a resposta dele que vem por meio de sua palavra. Então, vamos estar orando nesse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, Senhor, para, Senhor, nos encontrarmos em torno da tua palavra, esperando do Senhor, ó Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas por meio dela. E também, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, porque só o Senhor é santo, digno de toda a honra e digno de toda a glória, Pai. Tu mereces o nosso louvor, Senhor, e é uma alegria, Senhor, podermos, ó Pai, viver para te adorar, ó Pai, pois foi para isso que nós nascemos, nós somos criados e existimos. Ó Pai, que a nossa vida possa ser transformada, para que sejamos, ó Pai, em todas as coisas, Senhor, agradáveis ao Senhor, ó Pai, glorificando a Ti em tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu coloco a vida dos meus irmãos diante de Ti. Peço pela vida deles, por todos aqueles que também possam estar assistindo esse vídeo e não façam parte da nossa igreja. Eu peço que, ó Pai, a Tua forte mão esteja com eles, que eles possam reconhecer o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua providência sobre a vida deles. Esteja com todos aqueles que possam estar sofrendo, Senhor, dificuldades, ó Pai, por conta dessa pandemia, Senhor, seja pela questão sanitária, seja pela questão econômica. Senhor, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos e que possamos reconhecer o Teu cuidado e ter a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor, ó Pai, há de cuidar de nós, ó Pai, para sempre, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por isso, que o Senhor receba a nossa adoração e nosso louvor e fale conosco hoje, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Grandes são as Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações irão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Seu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações,
quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Amém. Santo, santo é o Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Colossenses. Nós ainda estamos no capítulo 1, né? Seguindo o capítulo 1, tenho feito essa exposição. Hoje nós já estamos no 4º sermão em Colossenses. E espero que a vida dos irmãos estejam sendo abençoadas, né? Por meio da exposição da palavra de Deus. Nosso esforço quando nós fazemos uma exposição como essa, né, já tem sido, isso é costume da nossa igreja, graças a Deus, inclusive eu aprendi com os pastores da nossa igreja, é de tentar ao máximo, né, claro que nós temos as nossas dificuldades e limitações, mas tentar ao máximo expor para os irmãos qual foi a intenção, né, do autor, tanto do autor bíblico quanto do Espírito Santo, né, e o que ele estava fazendo no momento em que ele estava escrevendo, endereçando essa carta, né, aos Colossenses. Então a gente foca para que não arrumar um texto para o nosso sermão, mas que o próprio texto seja o sermão, né? Tanto a ideia central, o tema, os pontos, a conclusão, elas realmente saltem do texto bíblico, né? E o texto bíblico não seja utilizado, mas que ele seja exposto, né? Isso é um tanto quanto difícil, né? Mas vale muito a pena. E eu louvo a Deus por ter sido ensinado assim e espero estar tendo êxito. Claro que na medida do possível, na medida das minhas limitações, né? Na medida ainda da minha falta de maturidade que eu ainda não tenho no ministério. Mas eu espero que Deus possa estar falando com vocês através dessas exposições. Então, meus irmãos, vamos orar antes de lermos o texto. Senhor, te agradeço, ó Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, porque de mim, Senhor, eu não tenho nada para passar, ó Pai, de relevante à vida dos irmãos. E eu louvo a Ti por isso. Eu louvo a Ti por eu não ter absolutamente nada para oferecer a eles de mim mesmo. Mas eu tenho a Tua palavra. E, ó Pai, isso é tudo que nós precisamos. Ó Pai, isso é a única coisa que nós precisamos. Da Tua palavra e tê-la aplicada aos nossos corações. E, ó Pai, eu peço que o Senhor use a minha vida. Te agradeço pelos perdão dos pecados, ó Pai, que o Senhor tem me dado. E que as minhas dificuldades, as minhas limitações não sejam um empecilho, Senhor, para a compreensão, Senhor, dos irmãos em relação à Tua palavra. Que eles possam, ó Pai, conseguir tirar o melhor proveito possível do texto bíblico e da intenção do autor, sobre aquilo que o autor estava buscando fazer, ó Pai, ao expor, ó Pai, inspiradamente, Senhor, a Tua vontade. Que todos possamos ser, ó Pai, transformados e ter uma visão mais sublime, ter um entendimento, ó Pai, a respeito da supremacia do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Então hoje nós vamos do capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20. Muitos estudiosos dizem, inclusive, que isso seria um hino, né? Nós não temos um registro oficial desse hino, mas vocês percebem que a cadência, né? O encadeamento das ideias aqui durante a leitura dá uma boa música. É muito bonito. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas terá primacia. Porque aprove a Deus que, nele, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Perceba que muitos pronomes aqui são utilizados, né? Nele, ele, por meio dele, para ele. E está se referindo a quem? A Cristo, né? que foi falado sobre ele no versículo 13 e 14, que nós trabalhamos na mensagem passada. Então, meus irmãos, após Paulo ter feito aí a sua saudação, né, começando no capítulo 1, após a ação de graças, dele ter dado a ação de graças do versículo 3 a 8, por conta dos colossenses estarem vivendo intensamente o frescor da nova vida em Cristo Jesus, né, sobre a fé, a esperança e o amor, depois de Paulo ter intercedido para que eles não só vivessem nesse frescor da nova vida, mas que eles também pudessem se aprofundar no pleno conhecimento da vontade de Cristo. E Paulo insiste para eles que eles não fiquem no nível raso, mas que eles se aprofundem cada vez mais. Paulo faz então aqui uma amostra sobre o que seria esse pleno conhecimento de Cristo. Sobre o que seria esse conhecimento profundo, extremamente importante para que o amadurecimento na vida cristã possa acontecer. Então, meus irmãos, o tema dessa noite é o que? Supremo Cristo, autor e restaurador da criação. Supremo Cristo, autor e restaurador da criação. Esse entendimento que Paulo deseja que os colossenses tenham, é o entendimento de que Jesus Cristo é Deus, e por ele ser Deus, ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem o controle sobre a salvação, porque o próprio Cristo é quem nos redime. E é por meio de Cristo também que a restauração de todo o caos vai ser feita. Onde todas as coisas entram e entrarão numa harmonia, onde um novo mundo, novos céus e nova terra serão criados sob o governo de Cristo. Então, meus irmãos, a ideia central desse sermão, eu gostaria que os irmãos entendessem, é que providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. E por que é importante nós termos esse conhecimento mais aprofundado a respeito de Cristo? Primeiramente, olhe para as muitas situações em que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para aqueles que dizem ser aqueles que nos governam, quando nós olhamos para a situação das autoridades, sejam autoridades médicas, políticas, né, seja qualquer tipo de autoridade que se coloque sobre nós, pouca gente sabe dizer ao certo, acho que ninguém sabe dizer ao certo, o que de fato está acontecendo e como nós iremos sair dessa. Então muitos cristãos devem estar sofrendo, na verdade todos estão sofrendo, mas cristãos também estão sofrendo, sobre a ter a sua confiança plena no governo de Cristo sobre todas as coisas. Aquilo que nós chamamos da doutrina da providência, de compreender que Deus ele não só cria todas as coisas, mas ele sustenta e rege todas as coisas, e que não há nenhum aspecto da existência de nada, muito menos os aspectos da nossa própria existência, da nossa própria vida, que não estejam sob o controle de Cristo. E isso se demonstra principalmente no fato de nós sermos salvos, né? Porque Deus já cuidou do nosso destino eterno, nos salvando em Cristo Jesus. Se Ele cuidou do nosso destino eterno, será que Ele também não teria poder para cuidar deste pouco tempo que nós passamos em vida aqui na Terra? E isso deve mover o nosso coração a termos uma esperança de que sim, vai ficar tudo bem. Talvez não agora, talvez não no tempo que nós queremos. Talvez as coisas deem apenas uma melhorada, mas nós sabemos que é o ciclo da história da humanidade, crises e momentos de descanso.
depois crises e momentos de descanso. Nunca houve e nunca haverá uma paz perfeita durante o nosso caminho aqui. Mas nós temos a certeza de que Cristo voltará. Ele há de restaurar e reunir todas as coisas nos novos céus e nova terra. E todo esse nosso desejo por paz, por prosperidade plena, por uma vida perfeita, nós teremos em Cristo e com Cristo no seu reino de amor. Então, mais uma vez, eu lembro a ideia central desse sermão, que providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Nós falamos no nosso sermão anterior sobre o conhecimento profundo, pleno conhecimento da vontade, de uma sabedoria, de um entendimento espiritual. E o que seria então tudo isso? Certezas a respeito da providência, salvação e esperança. Nós não podemos nem devemos viver sem esperança e sem a compreensão de que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. E o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é que Jesus Cristo é supremo sobre todos os poderes. Ele é Criador. E nós vemos isso no versículo 15 e 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então Paulo ele faz referência aqui a pelo menos Provérbios 8. Paulo, por ter uma mente cuja teologia era a teologia do Antigo Testamento e agora ampliada, amplificada pelo cumprimento de Cristo Jesus da Nova Aliança, ele faz uma referência pelo menos a Provérbios 8, que é um texto, né, em Provérbios, uma poesia de sabedoria, onde fala que a sabedoria estava com Deus e todas as coisas foram feitas por meio dessa sabedoria. E ali a imagem de Deus, então, ela é projetada na sabedoria. É um recurso que a gente chama de personificação, né? Quando você pega uma ideia e você usa adjetivos para essa ideia a respeito, como adjetivos feitos a uma pessoa. Então, dessa mesma maneira como foi usado ali em Provérbios 8, da sabedoria de Deus ser antes da criação e por meio dela ter criado todas as coisas, Paulo usa esse mesmo recurso, mas agora ele não usa da personificação. Ele usa da encarnação de fato. Jesus, ele é o Logos divino, ele é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, da mesma maneira como Paulo faz aqui, né, ecoando Provérbios 8 no seu texto, é a mesma maneira como João faz no capítulo 1, onde João também fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por meio dele foram criadas todas as coisas. Então perceba que o pensamento judaico dessa sabedoria, ela pavimenta o entendimento de que Cristo é a exata expressão de Deus, pois com mais revelação agora nós temos explícito que tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo existe por meio, para e por causa do de Cristo. Não há nenhum elemento da realidade que não pertença a Jesus Cristo. O mundo existe e ele se mantém existindo através de Cristo e para Cristo. Quando ele usa esse recurso, né? Quer tronos, quer soberanias, quer potestades. Então aqui Paulo está fazendo um uso de ideias que também eram ideias que estavam lembra que eu falei nas mensagens anteriores sobre a heresia de Colossos, que era uma mistura de paganismo com filosofia grega, com judaísmo, era uma mistura de tudo isso. Então eles acreditavam em muitas razões para que as coisas existissem e se mantessem existindo.
e faziam muito referências, principalmente por conta desse pensamento judaizante misturado com a filosofia grega, com o paganismo. Acreditavam muito nos poderes das potestades, né? Nos poderes dos anjos. E aqui Paulo ele já dá uma paulada nessa heresia, mostrando que tudo que existe, toda a realidade, seja aquela que você enxerga ou não, foi criado por Cristo, para Cristo e por meio de Cristo. Então, o princípio que a gente tira daqui é que Jesus é Deus Criador sobre tudo e todos, sendo digno de honra e confiança. Esse primogênito da criação significa que ele é quem tem autoridade sobre todas as coisas. Talvez os irmãos possam ouvir alguma heresia utilizada por esse versículo, é que eu preciso alertá-los, né? Ter cuidado com isso. Principalmente por parte daqueles que seguem uma linha ariana, ou seja, as testemunhas de Jeová, onde fala assim, nossa, ele é o primogênito da criação, então ele foi criado. Não, muito pelo contrário, aqui a palavra primogênito está querendo dar a noção, o sentido de autoridade sobre todas as coisas. Porque perceba que no versículo 16 nós temos a explicação do que é ser primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Percebam isso? Como que Jesus pode ser criado, né? Como que Jesus pode ser uma criatura, sendo que por meio dele foram criadas todas as coisas? Não faz sentido. Então aqui a palavra primogênito e algumas outras versões traduzem de uma outra maneira, dando a entender que Jesus, ele é Deus Criador, ele tem autoridade sobre todas as coisas criadas. Então, uma maneira de aplicar isso às nossas vidas é que nós possamos compreender que tudo em nossa vida, a nossa existência, a nossa subsistência, a nossa sobrevivência estão nas mãos de Cristo. E por isso nós podemos estar seguros. Nós não podemos nunca excluir Cristo de algum aspecto da nossa vida. Isso é uma mentira, seria uma rebeldia. Quando eu me desespero a respeito de alguma situação da minha vida, a respeito do futuro, eu estou de uma maneira indireta dizendo que Jesus Cristo não tem o controle sobre aquilo. Que Jesus Cristo não é soberano sobre aquilo. E o que a Bíblia ensina? O que esses versículos ensinam? Que ele é soberano sobre tudo, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Se tudo na sua vida foi criado por meio de Cristo e para Cristo, você pode ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Tudo na nossa vida, o fato de você existir, o fato de você sobreviver, o seu destino, estão nas mãos de Cristo. O contrário disso é uma mentira. Nunca exclua Cristo de algum aspecto da sua vida, porque isso é mentira. O texto está falando que Ele é dono de tudo. Não pode haver separação entre assim, isso aqui é com Deus, isso aqui é comigo. Tudo é com Deus. E por fato de ser com Deus é que você precisa ter responsabilidade sobre as coisas. Porque essas coisas foram confiadas a você, mas elas pertencem a Cristo. Então esses primeiros versículos nos ensinam que Cristo é supremo sobre todos os poderes, ele está no controle de tudo. Tudo, absolutamente tudo. Talvez você não esteja se sentindo bem governado pelas autoridades. Talvez você não esteja se sentindo tranquilo com as orientações que estão sendo dadas e com as decisões que estão tomando sobre a nossa vida como um todo, né? Estão decidindo e deixando de decidir a todo momento sobre nós nessa situação de pandemia, meu querido, meu irmão. Cristo é supremo sobre todos os poderes. Ele está no controle, nada acontece fora do seu controle. Quer potestades, quer principados, quer poderes, soberanias, tudo foi criado por meio dele, para ele. E nele tudo subsiste, ou seja, sem a existência de Cristo é o que permanece, com o que faz com que tudo isso exista. Sem Cristo tudo isso se desintegraria. Ele é quem traz harmonia ao cosmos, ou seja, ao universo. Tudo se sustenta por meio de Cristo.
E você acha que a sua vida também não é sustentada em Cristo? As suas decisões, elas são importantes. O que você faz e o que você deixa de fazer é importante. Mas no final das contas, a sua vida se sustenta em Cristo. Você está nas mãos de Cristo. Então viva para Cristo. Cristo é supremo sobre todos os poderes. Ele é Criador. E no versículo 18 nós lemos que ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primacia. Ou seja, Cristo ele é supremo sobre Cristo é supremo sobre o seu povo. Ele é Salvador. Esse versículo ensina, o significado desse versículo é que a vida da igreja, ela emana do Filho de Deus. Ela vem do Filho de Deus. Por ser o cabeça da igreja, é de Cristo que vem toda a vida e direcionamento do seu povo. Esse domínio que Cristo tem, essa nova vida que Ele nos dá, por ser Ele o princípio, por ser Ele o Criador de tudo, é provada cabalmente por conta de ter Cristo vencido a morte em nosso favor, garantindo-nos a vida eterna. Perceba que ele cria tudo perfeito. Deus cria tudo perfeito por meio de Cristo. Nós temos aqui criação. Os alunos de teologia sistemática vão compreender melhor isso que eu estou falando. Teologia bíblica, história da redenção. Tudo é criado por meio de Cristo. Mas vem o quê? Vem a queda. Vem o pecado. E o pecado se mostra destruidor. E a maior tragédia que o pecado trouxe é o quê? É a morte. A morte seria o afastamento eterno do homem para com Deus. Um destino de eternidade longe do Senhor, num profundo sofrimento terrível no inferno. Mas vem Cristo e traz o quê? Redenção. Porque Ele é Salvador. Perceba, criação, queda, redenção. Redenção por meio de Cristo. Ele cumpre cabalmente, ele mostra que ele é o cabeça da igreja, ele mostra que ele sustenta o seu povo, que ele direciona o seu povo, porque ele comprou esse povo por meio da sua morte. Aquele que cria tudo perfeito e que soberanamente permite que aconteça o pecado, que aconteça a destruição, que aconteça a morte, é aquele que age em favor do seu povo ao ponto de derramar o seu próprio sangue na cruz. E vence, ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, ele tem autoridade sobre a morte. Ele venceu a morte em nosso favor. E qual que é o princípio desse versículo que nós podemos levar para a nossa vida? Que Cristo é o que dá vida e direciona o seu povo, demonstrando sua supremacia através da salvação que ele nos concede. Cristo é supremo sobre o seu povo, ele é Salvador. Porque uma das nossas preocupações é o que será, e o que é e o que será da igreja nesse momento. Né? Impõem regras, deixam de impor. Eu não quero só ficar focando na pandemia também. Há outras situações também no meio do povo de Deus que faz com que traga aflição para a comunidade. Mas é por deixar falhar a certeza de que Cristo é supremo sobre o seu povo. Ele é Salvador, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja. Então, meus irmãos, nós podemos aplicar isso no sentido de que, como povo de Deus, nós devemos estar mais submissos e confiantes em Cristo, compreendendo que Ele venceu a morte por nós e é supremo soberano. Se Ele já cuidou do nosso destino, se Ele já nos garantiu a eternidade, Ele não cuidará agora desse curto caminho que nós, como indivíduos e como povo de Deus, precisamos passar? Ele já cuidou de tudo, a questão é que a gente ainda não passou por tudo, não experimentou tudo para ver. Mas um dia a esperança vai ser a própria realidade, mas enquanto ela não é, nós podemos ter essa esperança, ter essa certeza de que Deus
cuida do seu povo, ele é o cabeça da igreja. Você acha que o cabeça da igreja vai deixar o seu povo morrer? O seu corpo morrer? Não vai cuidar dos seus membros? Devemos estar atentos aos direcionamentos do cabeça que é Cristo e sempre sermos gratos por sua salvação. Cristo é supremo sobre o seu povo, ele é Salvador. E o terceiro ponto, irmãos, se encontra no versículo 19 e 20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Todas as coisas. Por último, que fique claro que Jesus Cristo é supremo sobre todas as coisas. Ele é restaurador. Jesus Cristo, ele é restaurador. Aqui mostra, meus irmãos, que a harmonia do universo está pautada em quem Cristo é e na sua obra na cruz do Calvário. A harmonia do cosmos, a harmonia do universo vem através do aplacamento da ira de Deus por meio da morte de Cristo. O pecado trouxe morte, caos e destruição, mas o sangue de Jesus faz o que? Uma nova criação e restaura tudo e nos dá a garantia de que novos céus e nova terra virão e estaremos para sempre com Jesus, por toda a eternidade. Exatamente isso. E esse versículo, ele me remete a uma outra passagem do apóstolo Paulo, em Romanos 8, de 18 a 22. Vamos abrir Romanos 8, de 18 a 22, um texto muito conhecido. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Perceba, gente, que essa paz no presente por conta de uma perspectiva no futuro não é poesia minha. Não é uma ideiazinha, uma filosofia para se ter na vida, não. É a própria palavra de Deus. Eu vivo em paz hoje por conta da certeza daquilo que virá. A esperança na graça futura, como diz John Piper. Os sofrimentos desse tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, há realmente problemas, há realmente coisas erradas, há realmente desequilíbrios em tudo, na nossa vida e em todas as coisas. Mas Cristo é o que traz a paz. E ele traz essa paz por meio da sua morte. Cristo recebeu a ira do Pai na cruz do Calvário pelo seu sangue. Então, meus irmãos, o princípio que nós podemos tirar disso é que nós podemos ter a esperança de que tudo um dia irá ficar bem. Pois a ira de Deus foi aplacada na cruz e todas as coisas serão, enfim, restauradas por meio de Cristo. E nós podemos aplicar isso de maneira de que nós podemos ter uma esperança real. E a nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança não está, por mais que tratamentos, vacinas, uma boa economia, uma boa condição política, social e econômica possa de fato nos abençoar, não é nisso que está a nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo e na sua soberania. Porque as aflições deste momento mostram o quão nós deveríamos ansiar por estar com Cristo para sempre, onde não haverá mais sofrimento algum. A criação de fato está no cativeiro da corrupção, está sujeita à corrupção, à vaidade. Mas haverá a manifestação dos filhos de Deus. Haverá então um novo tempo, onde Cristo irá restaurar todas as coisas. E é nisso que está a nossa esperança.
Nós sabemos que o sofrimento deste tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Meus irmãos, nós só podemos viver em paz agora, mantendo as nossas mentes na esperança futura em Cristo Jesus. Cristo é supremo sobre todas as coisas, Ele é restaurador. Então perceba que Jesus Cristo cria todas as coisas de maneira perfeita. Mas vem o pecado, vem a queda, vem a morte. E Cristo vence a morte, traz redenção, a fim de restaurar todas as coisas. Criação, queda, redenção e restauração. Nós vemos a história da salvação apontando para a soberania e para a supremacia do Filho de Deus, que é Cristo Jesus. E diante disso, meus irmãos, nós podemos confiar então, relembrando a ideia central desse sermão, de que providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Por favor, escrevam aí embaixo no chat. Providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Por quê? Porque Cristo é supremo sobre todos os poderes, porque Ele é Criador. Ele criou todas as coisas. Porque Cristo é supremo sobre o seu povo, Ele é Salvador, Ele é o cabeça da igreja. E porque Cristo é supremo sobre todas as coisas, Ele é restaurador de todas as coisas. Meus irmãos, o mundo não fugiu do controle de Deus. Nunca. Porque o mundo e todas as coisas foram criadas por meio de Cristo. Foram criados em Cristo e foram criados para a glória de Cristo. Então, meus irmãos, entenda que a história da humanidade é a história da redenção de Cristo Jesus, que o glorifica e o coloca no lugar mais alto, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Para que Cristo seja louvado, para que a glória do Pai seja vista no seu Filho. Meus irmãos, Jesus Cristo é supremo sobre todas as coisas. Providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Então acalme o seu coração. Confia no Senhor. Largue a ansiedade. Desfrute da presença desse Cristo Jesus. Perceba que o Criador é também o Redentor e o Restaurador. E Ele está do nosso lado. Nós não estamos sozinhos e podemos confiar nele. Que essa palavra possa trazer paz ao coração e que você possa estar glorificando a Cristo Jesus por conta do quanto Ele é supremo e o quanto Ele é soberano, digno de honra e toda a glória. Porque criação, redenção e restauração são coisas que vêm por meio de Cristo Jesus. Providência, salvação e esperança são certezas de todo aquele que crê no Cristo Supremo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vou estar cantando uma música para encerrarmos. Se você não conhece essa música, talvez você consiga cantar mesmo assim. Porque ela é Colossenses 1 cantado. Se você conhece essa música, essa melodia, cante junto comigo. Vamos cantar aquilo que acabamos de ler, que acabou de ser pregado e aplicado aos nossos corações. De que Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo
pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Ele é o esplendor da glória do Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim, yeah. Já não há mais nada que a ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado pela nossa esperança estar naquele que criou, redimiu, restaura e restaurará todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai, por Cristo Jesus, nosso Supremo Cristo, Criador, sustentador de todas as coisas. A Ti seja a honra e a Ti seja a glória, Pai, para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe.